1. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 31, queridos, Deus está neste lugar. Eu sinto a presença do Todo-Poderoso neste lugar. Eu sei que o Senhor está aqui. Aleluia. Eu não sei se você sentiu mesmo o que eu senti, mas eu estou sentindo algo poderoso de Deus aqui neste lugar. Vamos ver? Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Eu vou pular alguns versículos, irmãos. Nós vamos aqui para o versículo 38. Versículo 38, pula aí um pouquinho. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Eu não vou prosseguir na leitura, irmãos, porque a maioria das pessoas conhecem. Sente, por favor. Você vai entender o que eu quero ministrar nesta noite. Glória a Deus. Glória! Louvado seja Deus. Queridos, eu estava outro dia contando a Enéas. A gente saiu hoje à tarde, eu estava contando para ele como foi que Deus me deu essa palavra. Deus me deu essa palavra num momento de muita dificuldade, que eu estava passando por um momento muito difícil, que na verdade o que eu queria era desistir do ministério, desistir de pregar. Mas aí o Senhor falou: vai, porque eu vou te dar, vai estudar a palavra, porque eu vou te dar uma mensagem, e você vai receber um convite. E eu disse: Jesus, eu não aguento. Mas tudo bem, eu vou. E Deus me deu essa palavra. Queridos, é interessante que, como todo mundo sabe, quando Saul, após ter se desviado do caminho de Deus, da vontade de Deus, Samuel ainda tentou livrar a Saul. Mas chegou um momento que Deus disse para Samuel: Samuel, até quando você vai poupar a Saul? Desce a Belém, a casa de Jessé, porque lá eu escolhi um rei, todo mundo conhece. E Samuel foi lá, obedecendo a Deus, olhando muitas vezes pela aparência, e queria ungir o irmão mais velho de Davi, e os demais, e não era nenhum deles. E como nós conhecemos a palavra, irmãos, sabemos que esse menino estava lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. E quando ele está lá, cuidando das ovelhas do seu pai, alguém chega e chama, e diz que o seu pai havia lhe chamado. E ele, sujo do jeito que estava, ele voltou para a sua casa. E ali, sujo, fedorento, do jeito que estava, ele recebeu algo que estava nas mãos de Samuel: óleo sobre a sua cabeça. Só que o mais interessante não é que o óleo somente, mas o poder do Espírito Santo que estava representado naquele óleo. E naquele mesmo momento, diz a palavra, que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Queridos, é interessante que depois de tudo isso, Davi está lá, guardado, sem entender o que estava acontecendo, e de repente Saul fica atormentado por um espírito maligno que Deus ordenou para que tormentasse Saul. Glória a Deus.
Deus ordena que um espírito venha atormentar a vida de Saul. E alguém ouve dizer que Saul está ali, vê os seus servos, vê Saul naquela situação e tem misericórdia dele. E diz: olha, meu rei, tem um rapaz lá nas terras de Belém que toca harpa, que encanta quem o ouve tocar. E o que acontece é que Saul disse: então vai lá e busca esse menino para mim. Só que ele não sabia que era tudo a mão de Deus fazendo Davi chegar no lugar que ele deveria estar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ele vai até o palácio com a sua harpa. Queridos, ele começa a tocar a sua harpa. E quando ele toca a harpa, o rei tem momentos de alegria, tem momentos de total liberdade. Ele fica bem. Só que no meio dessa história toda, acontece que alguém se levanta contra o povo de Deus. Alguém que não era um homem qualquer, mas era um gigante. Era um homem que desde a sua mocidade, desde quando foi crescendo, era treinado para o exército dos filisteus. Era um filisteu de nome Golias. Era um homem alto, era um homem forte, e ainda mais tinha o seu revestimento de espadas, escudos, lanças e todo o treinamento. Aleluia. Queridos, o homem não era qualquer homem, era um homem de guerra. Glória a Jesus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Era um homem de guerra, não era qualquer homem. E aquele homem foi afrontar o povo de Deus. Só que ele esqueceu que quem peleja pelo povo de Deus é Deus, não é somos nós. Aleluia. Quem peleja pelo povo de Deus não sou eu, não é você. Quem peleja pelo povo de Deus é o próprio Deus. Glória a Jesus. Aleluia. E ele foi entrando em Jerusalém para tomar a cidade. E Saul, com seu exército, está tomado de medo, porque Deus não estava mais com Saul. E eles correm, eles fogem. E os filhos mais velhos, os 3 filhos mais velhos de Jessé, estavam ali também. Estava ali Eliabe. Ajuda aí. Eu vou lembrar. Mas os 3 filhos mais velhos estavam ali. E acontece que Jessé, depois de um período de tempo que ele via que Israel estava ali, já 7 dias na peleja, ele sobe, ele fala para o seu filho mais novo, Davizinho, né, Josias? Aquele que estava cuidando das ovelhas do pai. E ele fala: filho, vai lá, leva alimento para os seus irmãos. Jessé também não estava entendendo que era um plano de Deus Davi estar ali. E mais ainda, ele não estava entendendo que era um plano de Deus que Davi soubesse da situação. E Davi sobe, e quando ele percebe que havia um filisteu, quando as pessoas começam a comentar que o povo de Deus foi afrontado e fugiu, ele diz: eu preciso fazer alguma coisa. Glória a Deus. E no meio da conversa alguém diz: olha, o rei disse que quem derrotar esse gigante vai ter muitos bens e ainda vai casar com a filha dele. Mas Davi, para ele não importava nada disso. Ele disse: eu quero saber quem é esse incircunciso que está afrontando o exército do Todo-Poderoso. Eu quero saber quem é que está afrontando o povo de Deus. E ele vai até a presença de Saul.
E eu posso imaginar ele dizendo: meu rei, eu preciso falar com o Senhor. O seu povo está sendo envergonhado, está sendo afrontado. Alguém tem que fazer alguma coisa, eu preciso ir lutar contra esse gigante. Saul disse: meu filho, você não pode ir. Esse homem é treinado desde a sua mocidade, ou seja, ele teve um treinamento severo, ele está armado com armas poderosas. Davi disse para ele: eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, e veio um urso, e eu rasguei o urso no meio. E logo após veio o leão e eu fiz a mesma coisa. Deixa eu ir derrotar esse gigante. Aleluia. Os irmãos são Eliabe, Abinadab e Joabe. Samá. Muito obrigado, meninas. Tá vendo? Eu lembrei de um e as irmãs trouxeram outro. Eliabe, Abinadab e Samá. São os 3 irmãos mais velhos de Davi. Foram eles que estavam na guerra também. Só que no meio dessa história, irmãos, é engraçado que quando Davi se encontra com seus irmãos, Eliabe pergunta para ele: o que é que você está fazendo aqui? Eu sei muito bem da presunção do seu coração. E Davi humildemente diz: o que é que eu estou fazendo agora? O que foi que eu te fiz agora? Eu estou apenas te fazendo uma pergunta. Só te perguntei algo. E ele segue ouvindo. E quando ele vai até Saul, Saul disse: então, já que você vai, eu vou vestir as armaduras, para que você se livre do filisteu. E vestiu, armou todo Davi, colocou a espada. E quando ele tenta andar, eu posso imaginar, irmãos, Saul grandão, enorme, e Davi pequeno, com aquelas armaduras enormes, como é que ia andar? Imagine o peso da espada. Ele pensou, posso imaginar ele tirando, e disse: rei, me perdoe, meu rei. Eu sei que o Senhor é o meu rei, eu sei que o Senhor é o meu Senhor, mas infelizmente isso aqui eu não posso usar. E ele foi lá no ribeiro, pegou 5 pedrinhas, colocou no seu alforje e desceu para se encontrar com o filisteu. E o filisteu estava lá esperando alguém para que pudesse lutar com eles. E eu imagino esse camarada rindo horrores e dizendo: desse povo aí só tem fracotes. Cadê o Deus que eles dizem que servem? Cadê as vitórias que eles tiveram em tantos lugares? Por que não vem me encarar? Onde está este Deus que eles tanto dizem, que eles tanto cantam? Aleluia. Será que não podem derrotar um simples gigante? E quanto mais zombava, mais Deus olhava e dizendo: aguarde, porque eu já preparei armas para os meus. E Davi vem subindo ao encontro do filisteu. E o filisteu vai se aproximando, e quando eles param frente a frente, o gigante olha para aquele menino do alto e diz: é você que vai me enfrentar? Aleluia, glória a Deus. É você que vai me enfrentar? Meu filho, você está bebendo? Você tomou bebida forte? Tomou vinho? Só pode. Está pensando que eu sou quem? Para vir, já eu não tinha guerreiro suficiente para mandar um menino para me enfrentar? Eu posso imaginar aquele homem dizendo: rapaz, você já viu o tamanho da minha lança? Você já viu o tamanho da minha espada? Você já viu a condição do meu escudo? Você não tem jeito, você não tem como ganhar nunca. Você não tem como pelejar contra mim e vencer.
E aí eu posso imaginar aquele menino pequenininho olhando para o alto e dizendo: eu sei, você tem lança, você tem espada, você tem escudo, e você vem a mim com tudo isso, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Queridos, o que eu quero trazer nesta noite não é nada mais do que dizer que nós precisamos de armaduras, nós precisamos de armas para vencer o nosso inimigo. E muitas vezes não são armas físicas. Uma arma que o cristão deve e precisa ter é a oração. Eu lembro de Daniel. Quando Daniel entra no seu quarto e começa a orar, os inimigos começam a perceber que Daniel tinha algo diferente. E não podiam pegar falha alguma em Daniel. Mas o que é interessante é que eles foram ao rei e convenceram o rei a decretar que ninguém podia fazer petição a outro que não fosse ao próprio rei. Mas Daniel tampou os ouvidos e disse: eu os conheço, meu Deus. Eu sei que arma eu vou usar. Oração. E ele foi para a oração. E quando ele foi para a oração, pegaram ele orando, levaram ele à presença do rei. E o rei disse: Daniel, não tem outro jeito, vou ter que te lançar na cova. E lançou na cova. Só que Daniel usou a arma certa para derrotar a cova, para derrotar os leões, para derrotar o rei. Daniel usou a arma da oração. Aleluia. Dessa mensagem, dessa palavra, eu posso tirar uma outra arma poderosa do cristão, que é a palavra de Deus. Jesus está lá no deserto, levado pelo Espírito, e Satanás está lá também, vendo Jesus jejuando aqueles 40 dias, perseguindo e perturbando. E no último dia, porque o último dia sempre é um negócio estreito, parece que ele sabe o nosso calendário, parece que ele marcou conosco, mas ele não sabe o que nós pensamos, mas ele fica de olho no nosso derredor. E naquele último dia, ele vem com a carinha de pau dele, com seu sapatinho de lã, e diz: tu não és filho de Deus? Transforma estas pedras em pão. E Jesus disse o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Não é da boca de homem, mas é da boca de Deus. Você precisa, eu preciso da palavra de Deus. Aleluia. Uma outra arma poderosa que o cristão deve usar contra o inimigo é o louvor, a música. Aleluia. Estão Josafá e o seu povo na peleja. E eles oraram. Josafá chamou o povo para orar, para falar com Deus. E Deus falou para Josafá: Josafá, coloca os cantores na frente. Aleluia. Coloca os músicos na frente, porque você vai ver o que eu vou fazer no exército inimigo. Aleluia, Jesus. Queridos, enquanto eu posso imaginar Josias, enquanto um tocava, que o outro cantava, que o outro dava glória a Deus e aleluia, o exército começou a ouvir do outro lado e começou a se confundir com aquele som, que era um som como se fosse de tanques de guerra. Eles pensaram e se assustaram com o som da adoração do povo de Deus. Querido, quando nós adoramos a Deus, há algo tão grande no céu e há um abalo no inferno, porque eles ouvem como se fosse um grande tiroteio no inferno. Aleluia. E o povo começou a correr um contra o outro, um passava a espada no outro, e de repente, quando Israel sobe para verificar, eram só cadáveres.
Glória a Deus. Eles mesmos se mataram. Uma das armas fortes da igreja é a música. Aleluia. E eu vou abrir um parêntese e vou dizer para a igreja: valorize o seu músico, Glória a Jesus. valorize os seus cantores, porque Deus valoriza. Aleluia. Mas irmão, é um barulho só. Quando esse menino pega essa guitarra que liga com esse teclado, com essa bateria, é um barulho que eu não consigo me concentrar, porque está na carne. Comece a vir a adorar junto, a participar junto, porque o som que sai daqui, ele chega até lá. E o som que sai daqui chega até lá, ele vai causar um estrago grandioso no inferno. Eu não posso deixar de falar desta arma poderosa para nós. A vigilância. Não podemos deixar a vigilância de fora. Jesus está dando as últimas instruções aos seus discípulos. E ele segue para o Getsemane para orar. Ele chama os seus discípulos e diz: olha, fiquem aqui. Eu vou orar, eu vou me afastar e vou orar. Fiquem aqui, porque eu já volto. E ele foi orar. E quando ele volta, os discípulos estavam dormindo. E Jesus, já sentindo a dor da morte, o anseio da morte, ele diz: porventura vocês não podem vigiar comigo 1 hora? Glória a Deus. Aleluia. Igreja, as noivas não entraram as noivas imprudentes não entraram nas bodas do Cordeiro porque não vigiaram. A igreja precisa vigiar. É uma arma poderosa para derrotar o inimigo, a vigilância, porque ele fica ao derredor, observando como é que ele vai nos pegar, onde é que ele vai entrar, e ele pode entrar se nós permitirmos. Se nós não vigiarmos, ele entra. Glória a Deus. É uma arma poderosíssima, a vigilância. E a mais importante de todas, claro que todas elas são importantes, mas a mais importante de todas, o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. O nome do Senhor. Davi não disse que ia derrotar a ele em nome de Saul. Não disse que ia derrotar com a sua força. Não, ele disse: você vem a mim com lanças, com escudos, com espadas, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. É o nome do Senhor que derruba os gigantes. Não é oração, sim. É palavra também. É louvor também. É vigilância também. Mas nada supera o nome de Jesus. Claro que tem muitas outras armas poderosas, mas o Espírito Santo me pediu para destacar essas: a oração, a palavra, a vigilância, a música e o nome do Senhor. Aleluia. Eu podia falar de tantas outras, mas neste momento essas bastam para nós termos uma vida de vitória, para termos uma vida como Davi. É interessante, queridos, que em momentos tão difíceis Davi adorou. Ele perde seu filho por causa do pecado, e quando ele perde o filho, ele adora. Quando ele lembra que precisava voltar à presença de Deus, ele adora. Queridos, nós muitas vezes nos paramos em frente ao gigante e não sabemos o que fazer, fazemos que nem Israel, voltamos atrás, recuamos. Precisa vir um Davi e dizer: eu vou lutar por você. Precisa vir alguém e dizer: eu vou tomar a sua guerra para mim, eu vou tomar a sua luta para mim, deixa que eu pelejo. Mas tem outras guerras que Deus não vai pelejar, Ele vai nos deixar pelejar. Aleluia.
Deus faz o que nós não podemos fazer. E Deus precisa ver de nós uma atitude. Daniel tomou a atitude de permanecer orando. Ele não quis nem saber do decreto. Ele permaneceu em oração, mesmo sabendo que ele poderia cair na cova. Mas nós, quando vemos a peleja, a cova está aberta e a gente desiste. Deus, não, eu vou me esconder, eu não vou mais falar no teu nome. Mas, querido, é essa a hora de não fazer como Elias fez, entra na caverna e se esconde. Eu posso imaginar, eu penso que ele está lá escondidinho, deitado lá, dormindo. Dizendo, será que Deus está me vendo aí? Talvez Deus não tenha me esquecido aqui, né? Eu vou morrer aqui na caverna, vou dormir um pouquinho, né? Não preciso descansar. Já lutei contra os profetas de Baal, já preguei tanto, já falei, já estou cansado, estou velho, estou cansado, vou ficar aqui escondido. Só que de repente a voz de Jeová brada: Elias, Elias. Oi, Senhor. Que foi, Senhor? Glória a Deus. Senhor, o Senhor não me deixa em paz. Estou aqui, já, minha caminhada encerrou. Deus olha para Elias e diz: Elias, coma pão, beba água, porque a tua caminhada é muito longa. Em outras palavras, não é hora de parar. Prossiga! Aleluia, Jesus, glória a Não Deus. pare. Mas, Senhor, está difícil. Tem lá a perturbada da Jezabel querendo me matar. Você imagina? É claro que a Bíblia não conta toda a história, mas eu imagino Deus conversando com Elias por muito tempo. Aleluia. Eu posso imaginar Deus sentado na nuvem e dizendo: Elias, você pode se lembrar quantas vezes eu te livrei? Né, José? Você pode se lembrar de quantas vezes eu fui na sua boca? Você pode se lembrar, Elias, que eu falei que todas as palavras que saíssem da sua boca eu cumpria? Não é? Eita glória! E aí Elias tomou uma posição. Tomou a decisão: tá bom, Deus, eu vou. Mas como o homem é teimoso, não, Deus, o Senhor sabe que eu não tenho mais força. Eu disse para Deus: Deus, o Senhor sabe que eu não tenho mais força, mas tudo bem, se você está mandando, eu vou. Aleluia. Aí, engraçado que depois dessa mensagem, Deus começou a me dar uma mensagem. E aí Enéas falando comigo: rapaz, eu não consegui um pregador, que não sei o que lá. Eu disse: Jesus, já vem coisa. Já vem coisa. Aí ele falou: rapaz, vem. Podia ser você, amém, é de Deus. Agora você entendeu, né, Enéas, porque eu disse que era de Deus? Porque Deus tinha falado: Glória a Deus. vai estudar. Eu vou te dar uma mensagem e você vai receber o convite. Eu disse: meu Deus, não aguento, não, Senhor. Não posso, logo eu tão fraquinho. É a primeira coisa que a gente diz para Deus: Deus, eu tão fraquinho, claro. Fracos e limitados que nós somos mesmo, todo mundo sabe disso. Ele já sabia disso. Mas ele não escolheu os fortes que estão com armaduras. Ele escolheu aquele que ele viu um coração sincero. Davi estava lá no canto dele, só um músico, só um cantor, só um compositor. Não é, Lucas? Então eu não tenho culpa se ele te escolheu. Ele te viu primeiro. Muito antes dos seus pais te virem, ele já tinha te visto. Você entende, irmãos? Nós estávamos lá escondidos no nada e Deus já tinha visto. Né, Robson? Aleluia, Jesus. Estávamos lá no meio do nada, jovem. E ele já tinha nos te visto. Vem cá, por favor. Sabe, eu posso imaginar você lá como Davi. E aquele gigante olhando e dizendo: mas é esse, é esse que vai me derrubar? Tá, vê que você tá ficando maluco? Sabe quantos anos eu tenho de experiência?
E sabe quem te chamou? O Senhor dos Exércitos. É aquele que capacita. É aquele que dá a arma correta. Então usa as armas que Deus te deu e se reveste das armaduras do Senhor, para que o mundo possa ver, mesmo quando disserem, rapaz, você é pequenininho, é fraquinho, sabe nada, sabe nada, não é experimentado. Davi também não era. Nas guerras físicas, ele não tinha força de um guerreiro como Golias, mas ele tinha a força de Deus. Talvez você não tenha a força de um guerreiro, mas você tem a força de Deus. Então, olhe para o alvo. Não olhe para as pessoas que nada, você não tem talento, você não tem dom, você não foi chamado para isso não. Desiste não. Prossiga. Deus te capacita. Foi Ele que te alistou. E Ele que te deu as armas para você usar. E na hora certa você vai usar. Porque é no momento certo que Deus faz aparecer. E que Ele faz aquilo que o homem não pode fazer. Receba de Deus. Aleluia! Oh, Deus Todo-Poderoso! Aleluia! Eu só sei que o Deus Todo-Poderoso está aqui. Vem cá, minha irmã, por favor. É a senhora mesmo. Por gentileza. Eu já vou terminar, mas eu não posso sair daqui sem falar de Deus. Eita glória. O inimigo vem todo ousado. Vem todo gaiato contra ti. Mas a senhora não vai usar armas que o homem deu, não. A senhora vai usar a oração, a palavra, a vigilância, o louvor, a música e o nome do Senhor. Porque esse gigante ele vai cair e tu verás que o Senhor é o Deus que peleja pela tua vida. E todos saberão que Ele é o Deus que te chamou para a peleja. E Ele mesmo quem peleja as tuas guerras. Não olhe para o gigante, que ele é grande. Olhe para aquele que é maior do que o gigante, o teu Deus. Prossiga olhando para o Senhor, porque Ele é o Deus que guerreia por você. Aplauda Jesus, irmãos. Aleluia! O Senhor é grande. Fica essa mocinha de rosa lá de trás de óculos, por favor. Essa moça de rosa aí.